olha só, infelizmente o Renato, mais uma vez, não deu o nome do... Ele classifica como repórter, nem deve ser repórter, deve ser algum comentarista, né, que ataca o Thiago Santos. O que a gente tem de bastidor, e eu vou compartilhar isso com vocês, é que desta vez o endereço não é o Donos da Bola. E também, se fosse, seria absolutamente normal. Só que eu acho que o Renato passa um pouco o sinal vermelho quando ele quer dar aula de jornalismo. Eu não sei o que foi dito por algum colega aí de alguma emissora de rádio de Porto Alegre, eu não sei o que se disse, se passou o sinal vermelho ou não, mas o Renato tem que entender que a posição dele é de técnico de futebol. Ele até pode defender o jogador, tá bem, mas aí criar uma situação de uma ameaça... Cara, numa boa, as pessoas são se lixando, se ele quer dar o nome do jornalista, não vai ser o primeiro a dar o nome do jornalista. Uma vez, no meu caso, entrevistando, o Grêmio perdeu o jogo pro Esportivo de Bento, no antigo, não o Estádio do Vale agora, o Estádio da Montanha, né? E aí o Sebastião Lazzaroni me chamou, eu entrevistei ele, uma entrevista dura. O Grêmio estava mal no Campeonato Gaúcho naquela oportunidade, não me lembro se foi o jogo da eliminação, acho que foi eliminado depois pelo Brasil de Pelotas Olímpico. Isso. E aí eu fiz uma entrevista dura com ele, terminou a entrevista, ele me chamou. E estava o Cabral comentando o jogo na cabine e o Lazzaroni falou assim, escuta aqui, Gaúcho, eu tenho muito amigo no morro. Eu liguei no microfone, só um pouquinho, Cabral, o Lazzaroni quer falar comigo aqui. Pois não, professor, só quer falar? O que o senhor está me dizendo se eu tenho amigo no morro? Cara, ninguém tem medo desse tipo de ameaça do Renato. Não é por aí, Renato. Não é por aí. E aí tem que ter alguém do departamento de futebol do Grêmio, da assessoria, para dizer, Renato, ou tu dá um nome ou tu não dá. Aí depois fica dizendo assim, ainda bem que são pessoas, dando uma ideia que são pessoas insignificantes. Mas se são insignificantes, por que tu tá dando esse significado todo? O que a gente sabe de bastidor é que desta vez não é pro Donos da Bola, é para algum colega. Eu não vou dar o nome do colega, porque quem tem que dar o nome, quem tem que ter coragem para isso é o Renato. Mas não é legal criar esse ambiente de ameaça. As pessoas estão se lixando, se o Renato está ameaçando. Se ele ameaçar alguém e der alguma consequência, ele vai pagar por isso. Tem uma legislação que vai pagar por isso. Se alguém passar o limite com algum jogador do Grêmio, a mesma coisa. Tem que ser responsabilizado por isso. É muito simples. Não precisa usar uma entrevista coletiva que se desenvolvia muito bem para esse tipo de ameaça. Esse raciocínio eu acho maravilhoso, que tu tangenciou e eu queria aprofundar. Porque várias vezes eu faço esse tipo de reflexão com as pessoas do meu Instagram. Porque o ser humano, em média, tem o quê? 80 anos de vida. Em média, né? 80 anos de vida. Ah, tem gente que passa, né? Não, tem gente que vai As pessoas estão passando. Tem gente que vai a 100 e tem gente que, tipo o Ribeiro Neto, que passou de 60 é lucro. Sim, mas tudo bem. Sim. Pelos hábitos, né? Pelos hábitos. Não, agora ele é um outro cara. Não, mas aquela conta daqueles 10 anos ele vai pagar, né? É? Aquela conta vai chegar, né? Ficaram sequelas. Ficaram sequelas? Tem uma conta aí que ele tem que acertar, né? Que nem o Baldassi, né? O Baldassi teve uma época da vida dele que era uma vida louca, né? Essa conta vai chegar um dia. Vai. Claro que vai chegar. O Ribeiro Neto, pra quem não sabe, ele tem um beco na Cidade Baixa com o nome do Ribeiro Neto, porque aconteceram várias coisas por lá. Eu já te vi até uma foto tua lá, eu vi uma foto tua. Sério? Como é que é? Sério? Tá lá, tem um... Meu Então, sonho assim, é que tu, não vamos lembrar meu dessas sonho é coisas, que tu né? lembre o que Eu tu lembro. ia dizer. A gente tem tão pouco tempo de vida. E aí o Renato descartou preciosos tempos da vida dele, minutos, quase que horas já, porque não é a primeira coletiva que ele fala isso, é a terceira ou quarta. E aí depois diz, não, mas eu não dou bola. Como tu não dá bola, velho? A tua vida é desse tamanhozinho, assim como a de todos nós, é curtinha. A vida real é curta, né, cara? E aí o cara tá gastando esse tempo pra falar sobre o Thiago Santos, que ele não diz pra quem é e joga no ar. Ele não tá falando do Thiago Santos. Mas ele foi questionado, tá? Não, tudo bem, ele foi questionado sobre a saída do Thiago Santos. E ele tá desde antes lá atrás falando, e aí não é a defesa do jogador, é pra falar sobre a imprensa. Na boa, a estratégia é essa, esse foi um tiro que saiu pela culatra. Porque a estratégia de botar... Eu detesto quando faz isso. Mas ele tá jogando pro time dele, JB. A estratégia de botar na imprensa dessa vez não colocou a torcida. Porque a torcida passou por, inclusive, um bando de alienados, eu queria usar outro termo, que só vão pela Já vou te passar, imprensa. Baldasso. Só vou dar a manchete do GE. Manchete de ontem, 30 de março. Torcida do Fluminense se mobiliza contra a contratação de Thiago Santos do Grêmio. Tá em todos os sites, eu peguei o GE aqui. O Renato agora vai também atacar lá os torcedores fluminenses que não querem o Thiago Santos. Porque a imprensa carioca... Agora, eu acho o menor de tudo é o seguinte, o cara passou do limite, tem uma
Nós, a imprensa, nós somos fiscalizados, tem uma legislação. O cara passou da imprensa, teve um comportamento que é criminoso, aciona o cara, meu. Pronto. Aciona, vai lá o Thiago Santos, tem todo o direito. Se alguém passou o limite, vai lá o Thiago Santos, processa o cara e terminou. Não precisa ameaçar, porque tem filho no colégio. Aliás, se é o colega que eu estou imaginando, ele não tem nem mais filho no colégio, porque os filhos e as filhas dele já têm 30 anos. Se é o colega, pelo menos que me disseram. Não tem filho pequeno em escola. Eu queria... Fala, César, já vou passar a bola. Para mim, esse discurso é